Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, escolhendo feijão, fazendo aquela caminhada, conferindo se a tabela está em EDD, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 249 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. Pois é, estamos praticamente no episódio 250 e continuamos aqui, muito felizes, tentando continuar relevantes e colaborar com a construção coletiva de um GAC melhor, trazendo material todas as semanas para vocês aqui no podcast, na newsletter e agora também no Substack. Tentamos misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, que é o caso desse episódio de hoje, com um espaço para discussão e reflexão, e por vezes sendo um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fizeram e fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem suas belas histórias. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio é realmente muito importante para nós, não só pelo apoio financeiro em si, mas muito por nos dizer que somos relevantes e importantes o suficiente a ponto de pessoas se disporem a ir até o site do Apoia-se e se comprometer a contribuir com uma iniciativa que não vai recompensá-las diretamente, mas vai tentar construir coletivamente um GAC mais forte, mais coeso, mais tecnicamente preparado. Vale muito para a gente ter essa sinalização de vocês. Em nome da família ECD, agradeço demais aos 45 apoiadores e apoiadoras ativas na nossa campanha, cujos nomes estão na descrição do episódio. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Se você também quiser e se você também puder contribuir conosco, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, que está tudo muito bem explicado por lá. O nosso podcast conta com 4 queridas empresas patrocinadoras, que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, bastante renomadas no mercado do GAC, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo. Isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais a essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar. E com certeza continuaremos lado a lado com elas e com vocês. Gostaria de avisar vocês que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma do curso de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. É um curso bastante consolidado na nossa comunidade, voltado para quem já atua no GAC e quer trabalhar com remediação, também para aqueles que trabalham com remediação em uma etapa específica da própria remediação e pretende conhecer a totalidade desse processo, ou para quem é de uma área correlata fora do GAC, como engenharia civil, outras engenharias, química, biologia e outras áreas correlatas que querem entrar no mercado do GAC por essa porta da remediação. O curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia inteiro. Parte dessas aulas é presencial, parte delas é online, e aulas às terças ou às quintas à noite. Essas aulas são 100% online. Quem tiver alguma dúvida pode me perguntar tranquilamente. Quem tiver interesse em se inscrever no processo seletivo, acesse o site do SENAC em sp.senac.br e aí procure lá pós-graduação, área de meio ambiente, e aí você vai achar a remediação de áreas contaminadas e junte-se a nós do SENAC em 2026. Bom, essa aqui é uma série de episódios um pouco mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. E vou tentar manter esse episódio realmente mais curto. Pensamos que esse tipo de episódio é importante para ajudar as pessoas, falando de tema que discutimos no SENAC, discutimos na ABNT, em reuniões da ESAS, outros fóruns, outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas com esses episódios técnicos um pouco mais curtos. Especificamente sobre essa série de GAC para áreas com hidrocarbonetos, ela tem o objetivo principal de falar sobre, claro, o gerenciamento de áreas contaminadas nessas áreas com hidrocarbonetos de petróleo.
Um objetivo mais específico para a criação dessa série foi quando eu percebi que conceitos que pareciam básicos, como o que é fonte, o que é pluma, o que é ELNEPO ou trapeado, o que é fase residual, saturação de ELNEPO, não estão totalmente incorporados no repertório dos profissionais do GAC, que no fim vão acabar fazendo aquela receita de bolo ali anticientífica, que é basicamente instalar poções, ver se junta a fase livre nesses poções, se juntar aí o óleo, né, essa fase livre no poção, precisa colocar um MPE, e se não juntar, vamos restringir o consumo de água subterrânea e tchau mesmo, sem realmente avaliar o problema e sem realmente avaliar os reais riscos. Esse é um problema particularmente difícil de gerenciar para os órgãos ambientais, né? Penso que esse é um bom momento para a gente fazer essa série, porque esse assunto, né, GAC em áreas com hidrocarbonetos, está sendo muito discutido no país todo. Tem novas normas e procedimentos sendo criadas ou revisadas aí por todo o país. Então, creio que podemos, mais do que podemos, nós devemos dar a nossa contribuição para o que entendemos ser a melhor abordagem para o gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos de petróleo. E já falamos muita coisa sobre essa série, a origem da preocupação com hidrocarbonetos, o comportamento dos hidrocarbonetos no meio, as principais fontes primárias, os métodos de screening, a investigação do ELNEPO, o papel dos postos de monitoramento, a investigação das partições para água subterrânea e para o ar do solo, modelo conceitual e muitas outras coisas. Agora, nesse 11º episódio, falaremos sobre como entender e como avaliar os riscos em uma área contaminada por hidrocarbonetos de petróleo. A minha ideia é finalizar a série ainda este ano com mais um, talvez 2 episódios. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Espero que vocês gostem e espero que vocês aprendam. Vamos então ao episódio. Inicialmente eu gostaria de recomendar para vocês alguns episódios para aproveitarem melhor o que eu vou dizer aqui neste episódio. Os 10 episódios anteriores dessa série, recomendo bastante que vocês ouçam, que vão contextualizar adequadamente o problema. Recomendo também o episódio 145, que foi ao ar há pouco mais de 2 anos, onde eu falo sobre o conceito de risco dentro do GAC. Falo lá naquele episódio sobre risco e perigo, risco crônico, risco agudo e outros conceitos relevantes para o que vamos tratar aqui. Claro que faremos os devidos apanhados hoje, mas os detalhes vocês poderão ver nesses outros episódios que eu recomendei aqui. Bom, nesse ponto do GAC em áreas com hidrocarbonetos de petróleo, já entendemos as fontes primárias, ou seja, onde vazou, conhecemos a fonte secundária, ou seja, conhecemos o que vazou, conhecemos o ELNEPO ou vazado, e onde estão os poros do solo parcialmente preenchidos por esse ELNEPO que vazou, incluindo aí a delimitação, a quantificação de massa e a avaliação da mobilidade desse ELNEPO, que é a fonte secundária. Depois disso, já entendemos as unidades hidroestratigráficas e suas interações com o ELNEPO e finalmente entendemos as partições desse ELNEPO para a água subterrânea e para o ar do solo com suas respectivas delimitações tridimensionais. Tudo isso nós já fizemos nessa etapa que eu vou tratar aqui nesse episódio. E agora vem a pergunta: essa contaminação gera risco? Para qual receptor? Em qual cenário? Como identificamos isso? Como quantificamos isso? Bom, o risco mais relevante que podemos ter em uma área como essa é o risco de explosividade, que é um risco agudo. Isso vai acontecer quando há ELNEPO móvel, ou seja, há um vazamento bastante expressivo o suficiente para haver pressão o bastante para que os poros tenham saturação. Saturação é a ocupação do poro do solo pelo ELNEPO, né? Então tem bastante saturação, a grande porcentagem do poro ocupado pelo ELNEPO, que está removendo o ar e a água desse poro. E pior, a saturação é tal que há uma mobilidade lateral do ELNEPO que permite que esse ELNEPO, né, esse produto, migre para espaços confinados do próprio posto, né, do próprio empreendimento, ou pior ainda, que ele migre para vizinhos ou utilidades subterrâneas públicas ou privadas, causando aí um risco de explosão, um risco de explosividade. No estado de São Paulo, nos anos 80 e 90, tivemos muitos casos como esse. Um deles ficou bastante famoso, onde foi detectada gasolina na obra do metrô da linha 2, verde, né? E ficou famoso também um outro vazamento no estacionamento de um hipermercado, já nos anos 2000. Enfim, foram muitos casos. Bom, seja em qualquer um desses casos, né, onde há migração lateral do ELNEPO, é muito relevante mitigarmos o risco agudo de explosão em decorrência do vazamento de combustíveis. Mas, felizmente, esse é um risco que não é tão comum hoje em dia, pois ele precisa de um vazamento muito expressivo e de condições favoráveis, né, favoráveis para ele, né, não favoráveis para nós, para que ocorra a migração. Então, um solo permeável suficiente, com características que facilitem essa migração lateral, além do vazamento bastante grande, né? É mais uma condição de emergência química do que do GAC propriamente dito. Então, esse é o risco central, o principal que deve ser mitigado primeiro é o risco de explosividade. Como não é tão comum, vamos falar aqui do segundo tipo de risco, que é quando temos o ELNEPO, porém sem risco agudo, assim um risco iminente de explosividade. Nessa situação que eu vou tratar agora, nós temos ELNEPO,
Nós temos a ELNEPO móvel, o que chamamos de fase livre, mas sem um risco iminente. Para a constatação da existência desse ELNEPO móvel, a real fase livre, né, livre porque ela se move, o jeito mais efetivo de constatarmos é instalarmos poços de monitoramento, como falamos no episódio 6 dessa série. Mas não são poções para identificar o ELNEPO. São poços na unidade estratigráfica mais relevante para verificar a mobilidade e quantificar a mobilidade do ELNEPO que a gente já sabe que existe. Ou seja, a seção filtrante desses poços deve estar na unidade estratigráfica que tenha mais ELNEPO, verificado antes pelas amostras de solo, e ou que tenha os poros mais abertos, próximo ali, né, encostada, vamos chamar assim, encostada na unidade que tem mais ELNEPO. Mesmo uma unidade com menos ELNEPO, porém com poro mais aberto, essa é importante para a gente instalar um poço com a seção filtrante ali. Se forem unidades diferentes, é preciso instalar poços nas unidades que forem diferentes para a gente avaliar a existência de ELNEPO móvel, né? Para a gente avaliar a mobilidade do ELNEPO, que, repito, a gente já sabe que tem, porque nós fizemos a amostragem de solo. Bom, e aí a gente instala os poços de monitoramento e avaliamos se junta ELNEPO dentro deles. Se juntar, isso é chamado de fase livre. Tá? E é fase livre, só é fase livre nessa condição, tá? De juntar, né, dela migrar para dentro do poço, portanto ela ser móvel o suficiente para entrar dentro do poço. Nessa condição, há um risco relevante se houver a possibilidade desse ELNEPO, que é móvel, porque a gente detectou que ele é móvel, migrar para áreas sensíveis. Ele não migrou, mas ele pode migrar como áreas confinadas, vizinhos e tudo mais. Então, se existe o ELNEPO móvel, pode ser que ele migre. Tá? Na primeira condição, ele migrou e existe um risco de explosividade. Nisso que eu estou falando agora, existe ELNEPO e ele tem mobilidade, então ele pode migrar. Nesse caso, sim, é preciso, se ele tiver, né, uma movimentação lateral, não em área confinada ainda, nem chegou no vizinho ainda, mas se ele tem uma mobilidade lateral, é preciso conter a migração lateral, a migração horizontal do ELNEPO, ou seja, é preciso remover a fase, entre aspas, livre. Mas nota o seguinte, a existência de ELNEPO no posto de monitoramento não é suficiente para determinar que esse ELNEPO está em movimento horizontal, nem que pode migrar para outros imóveis ou para áreas sensíveis. Resumindo, não basta ter fase livre no poço para que seja constatada a migração horizontal do ELNEPO. É preciso entender como está ocorrendo a migração. E é importante também falar, como já sabemos, já discutimos muitas vezes aqui, o posto de monitoramento não deve ser o único critério para essas tomadas de decisão. Muito pelo contrário, ele é um dos meios para se obter as informações sobre a ELNEPO, mas está muito longe de ser o único meio. Inclusive, ele não deve ser nenhum dos principais instrumentos para tomar a decisão, nem para fazer algo, nem para determinar que não é preciso fazer algo. Muitas vezes, atualmente, de modo errado, a decisão que a área não tem risco é dada por observações da presença de fase livre em pós de monitoramento. E aí vem aqueles critérios malucos, espessura máxima de 5 centímetros, de 2 centímetros, de 5 milímetros, espessura máxima é uma película, tudo isso observado em poções, e não é assim que a gente deve fazer as coisas. Os eventuais poços, como já dissemos, devem estar na unidade estratigráfica adequada e devemos fazer ensaios nesses poços. E eu vou repetir mais uma vez aqui. A constatação da presença do ELNEPO deve ser feita com amostragem de solo, e a quantificação desse ELNEPO deve ser feita com amostragem de solo. Aí a gente vai instalar poço na unidade adequada. E aí nós vamos fazer ensaios nesses poços, por exemplo, como o Bale Down Test, para indicar a mobilidade do ELNEPO. Esses poços são poços, no plural, poços, não um poço só. E os poços são para monitorarmos. Olha só, um poço de monitoramento para monitorar. Então, para monitorarmos o ELNEPO, de modo a compreendermos e estimarmos a migração, eventual migração lateral desse ELNEPO. Se estiver migrando lateralmente, é necessário intervir. Mas intervir como? Os detalhes de intervenção vão ficar para o próximo episódio, mas basicamente nós devemos reduzir a saturação do ELNEPO, ou seja, devemos tirar o ELNEPO dos poros do solo, reduzindo a porcentagem do poro que é ocupado por ELNEPO. Isso pode ser feito de modo simples, removendo simplesmente o produto dos poços existentes, instalar, a gente pode, que é a melhor situação, instalar poços que maximize essa recuperação, um poço de maior diâmetro, por exemplo, e junta mais óleo naquele poço, se é que o ELNEPO é móvel, que é essa hipótese que nós estamos tratando aqui, mas não há necessidade de sistemas muito complexos ou muito ativos que promovam grandes perturbações no meio. Não é interessante, na minha opinião, na opinião da ciência, rebaixarmos muito o nível d'água nessa condição, pois isso mais atrapalharia que ajudaria,
pois poderia causar também a migração vertical do ELNEPO. A gente quer diminuir a migração lateral, mas a gente promove a migração vertical do ELNEPO, o que vai estimular o trapeamento e o problema vai ficar maior. Então, a intervenção nesse caso poderia ser uma remoção simples de fase livre, né, realmente fase livre. Um skimmer passivo, por exemplo, que foi muito desprezado por muito tempo aqui, mas nesse caso ele tem a sua utilidade. Talvez uma extração multifásica, né? Enfim, esse tipo de intervenção será suficiente para esse objetivo central que estamos tratando aqui, esse risco, né, de migração lateral do ELNEPO. Então a gente não precisa de uma coisa muito sofisticada, porque quando a gente tira o ELNEPO que está no poço, em geral tem uma demora, né, uma demora importante na recuperação do ELNEPO dentro do poço, algo como 2 semanas, quando tem ELNEPO e o solo não é tão permeável, ou, sei lá, 1 semana, 3 dias, quando tem muito ELNEPO e o solo é mais arenoso, mais permeável. Então, não adianta você colocar um baita sistema que não vai ter a eficiência aí, porque a gente precisa, nesse caso, desse tipo de risco que eu estou tratando aqui. Enfim, esse é o caso do ELNEPO migrando lateralmente. Essa migração lateral é que é um risco que deve ser mitigado. Aí vamos para a próxima escala aí dos riscos, né, de uma área com hidrocarbonetos. Vamos para o caso do ELNEPO. Existe o ELNEPO como fonte secundária. Esse ELNEPO é móvel o suficiente para entrar no poço, né, o poço corretamente instalado. Então, portanto, há uma fase livre. Mas o ELNEPO está restrito à área de estudo, né, à área de interesse aí do responsável legal, o posto ou base e tal, sem a possibilidade dele migrar, né? A gente sabe que ele não migra. Nesse caso, diferente do que o senso comum e algumas normas, né, exigem, pelo tudo que nós falamos nessa série e pelo que a ciência tem nos mostrado, nesse caso não há um risco iminente, apenas pela presença do ELNEPO nos poços, ou seja, apenas pela presença da fase livre. Não é só porque tem uma fase livre que existe um risco iminente. Se há ELNEPO nos poços, mas não há mobilidade lateral, esse ELNEPO não representa um risco iminente, não representa um risco agudo, portanto não há necessidade de removê-lo rapidamente, emergencialmente, com sistemas ali e tal. A gente vai cair no caso seguinte, né? Nós vamos evoluir para o caso seguinte, onde há ELNEPO, mas ele não entra nos poços, que portanto é um ELNEPO residual que pode estar trapeado, né? Nesses casos, também as intervenções vão vir depois, mas nesse caso uma das minhas recomendações é avaliar a NSZD, ou atenuação natural da fonte secundária, né? Uma tradução livre. Basicamente isso seria mensurar, né, o consumo de oxigênio, produção de gás carbônico e metano, aumento da temperatura, para evidenciar que essa fonte secundária, que está no poço ou que não esteja no poço, está se atenuando e qual é a taxa dessa atenuação. Então, não há, na minha opinião, aí na opinião da ciência, repito, uma necessidade, um risco iminente se essa fase livre, se esse ELNEPO não está migrando lateralmente. Bom, para finalizar esse caso específico aqui, a presença de fase livre no poço, sozinha, não é indicador de que precisamos fazer uma intervenção imediata, de modo que, mais uma vez, o poço não deve ser a única e não deve ser a principal, e talvez nem seja uma das principais métricas para avaliação dos riscos de uma área com hidrocarbonetos. Nessa hipótese, há risco se houver um contato direto com o ELNEPO em uma escavação, por exemplo, ou, como em todos os casos de vazamento, há um potencial de particionar ELNEPO para água subterrânea, ou particionar ELNEPO para o ar do solo na forma de vapor, né, ou de fase dissolvida ou de fase vapor, e isso é o que nós devemos conhecer, estimar e mitigar. Vamos falar sobre isso a seguir, tá? Mas assim, a gente precisa investigar a existência do ELNEPO com a amostragem de solo. Fazendo isso, instalar o poço corretamente. Não é porque juntou fase livre ali naquele poço que nós temos um problema. Da mesma forma, não é porque não juntou que nós não temos um problema. A coisa precisa ser muito bem estudada, como sempre. O próximo caso é a existência do ELNEPO, que também foi delimitado e quantificado por meio de amostragem de solo e tal, mas esse ELNEPO não tem saturação, não tem mobilidade suficiente para entrar em postos de monitoramento, repito, bem instalados. Em um primeiro momento, ou na abordagem convencional clássica, esse seria um caso encerrado, pois se não tem fase livre em poção, não temos nada. Mais uma vez eu digo que o poço não serve de métrica, especialmente quando queremos eliminar uma área, né, ou dizer que uma área não representa risco nenhum. Mas, como já vimos, não podemos encerrar esse caso dessa forma. Há, como na situação anterior, o risco para o cenário de contato dérmico para trabalhadores no caso de haver uma escavação. Isso tem que ser considerado, tem que ser acompanhado. Mas há uma possibilidade ainda mais importante, na minha opinião, de haver partição desse ELNEPO, que, repito, não entrou em poço, mas ele existe, haver partição desse ELNEPO para a fase dissolvida nas unidades de estratigráficas de fluxo mais relevantes, que podem levar essa pluma, né, de fase dissolvida
para outros receptores. E também é uma possibilidade muito relevante de haver partição do ELNAPO para a fase vapor, especialmente a partir do ELNAPO trapeado na zona não saturada, que obviamente, como ele está trapeado na zona não saturada, ele nunca apareceria em posto de monitoramento, tornando a investigação do solo ainda mais relevante. Então, no caso da existência de ELNAPO imóvel, residual, na zona saturada, na zona não saturada, na interface entre as duas, seja como for, é preciso mitigar os riscos de contato direto com o ELNAPO em subsuperfície e devemos também avaliar os riscos da partição para água subterrânea ou do ar do solo atingirem outros receptores. Não há, claro, a necessidade de remover imediatamente esse ELNAPO residual, que não é móvel, porém não devemos encerrar o caso sem entender muito bem as partições. Também aqui eu recomendo a avaliação da NSZD, é uma linha de evidência que ajuda a elaborar um modelo conceitual e ajuda, especialmente, a elaborar um modelo conceitual de risco em áreas com hidrocarbonetos de petróleo. Bom, uma vez compreendidos os riscos, sejam agudos, sejam crônicos, da massa de ELNAPO, vamos falar um pouco sobre a avaliação dos riscos das partições. Os episódios 8 e 9 dessa série detalham como deve ser feita essa investigação das partições para a fase dissolvida na água subterrânea e para a fase vapor no ar do solo. Para plumas de água subterrânea, basicamente, devemos instalar poços nas unidades hidroestratigráficas mais relevantes para o fluxo. Para as plumas de vapor, basicamente, instalar poços de monitoramento do ar do solo em diferentes profundidades, em diversos ambientes, e no subslab, abaixo do contrapiso dos ambientes fechados. Inicialmente, falando da partição em si, já dissemos em muitas oportunidades que vai haver partição se houver a fonte secundária, ou seja, se houver ELNAPO, e essa é uma condição fundamental para que haja partição. Não existe pluma sem fonte. A segunda condição para que haja partição, portanto, para que haja pluma, é que haja alguma substância química de interesse particionável, ou seja, relativamente solúvel em água ou relativamente volátil, se for a partição para o ar do solo. E a terceira condição para que haja pluma, que haja partição, é que passe água no poro que tem ELNAPO, no caso da fase dissolvida, então precisa passar água no poro para que haja partição para a fase dissolvida, ou que tenha ar no poro que contém o ELNAPO, no caso de partição para a fase vapor. Então, se o ELNAPO estiver trapeado na zona saturada, não haverá partição para o vapor, é claro. Para que haja partição para o vapor, o ELNAPO tem que estar em contato com poros que tenham ar. Bom, nessa etapa do GAC, imaginamos que as plumas foram identificadas, foram delimitadas tridimensionalmente, foram modeladas no sentido de prever o que vai acontecer com elas no futuro, tanto em água quanto no ar do solo. Somente após tudo isso ter sido feito, é que podemos avaliar os riscos da partição para a água e da partição para o ar do solo. E aqui eu queria abrir um parênteses, um detalhe muito relevante. Em áreas com contaminações por hidrocarbonetos, não há só BTEX e pH. Tem um monte de substâncias que são encontradas nas análises que chamamos de TPH, como também já falamos aqui em outras ocasiões. Só para relembrar, não tem sentido, no olhar da investigação da partição, no olhar da investigação das plumas, analisar o que se chama de TPH total, porque não temos como comparar essa concentração de TPH total com algum dado toxicológico, para sabermos se representa risco ou não para os cenários de ingestão de água ou de inalação de vapores, já que não tem dado toxicológico para isso, não tem como comparar. Também não tem sentido fazer como muita gente tem feito pelo Brasil afora, que é analisar o TPH fingerprint e dizer que a maior parte do TPH é mistura complexa não resolvida, portanto, é degradado, não representa o risco, vamos embora. Isso não tem sentido, porque não dá para afirmar isso. A única coisa que sabemos quando isso ocorre é que há muito TPH não resolvido, que o método analítico não resolve, ou seja, não separa uma coisa da outra, mas pode muito bem ser substância com toxicidade, portanto pode ter risco numa condição como essa. Bom, só temos duas formas de sabermos os riscos dos hidrocarbonetos que não são BTEX nem pHs. Uma delas é analisar substância por substância individualmente. E aí, falando apenas dos alifáticos, para dar um exemplo, quanto maior a cadeia de carbono, mais isômeros nós temos, podendo chegar a bilhões de substâncias, sendo inviável identificar todas elas. Imagina bilhões de curva de calibração no laboratório, não tem como a gente analisar substância por substância. Bom, a segunda forma que temos usado hoje no Brasil, também nos Estados Unidos e outros países, é o TPH fracionado. A EPA dividiu os hidrocarbonetos em 5 faixas: aromático médio, porque o aromático leve, de 6 a 8 carbonos, a gente consegue separar tranquilamente, que é benzeno, tolueno, etilbenzeno, ortometo e paraxilenos. Então, aromático leve não precisa da faixa. Temos aromático médio, aromático pesado
Aí nós temos alifático leve, alifático médio e alifático pesado. E aí a EPA dividiu essas faixas, escolheu um grupo de representantes de cada faixa e usa os dados toxicológicos desse representante. Aí todos os hidrocarbonetos que caíram naquela faixa são considerados como sendo o representante da faixa, lembrando que o representante pode ser uma substância ou grupo de substâncias. Essa é uma decisão segura para os órgãos ambientais e é a única forma viável, técnica e economicamente de proceder nesse momento que nós estamos. Então, na delimitação das plumas de fase dissolvida e água subterrânea, além dos BTECs e pHs, é preciso investigar o TPH fracionado e comparar os valores obtidos nas amostras de água com os valores orientadores, no caso, planilha de avaliação de risco da CETESB ou Regional Screening Levels para as frações, que são os mesmos valores, tanto da planilha quanto dos Regional Screening Levels, porque todos eles, ambos, consideram os dados toxicológicos dos mesmos representantes das faixas. Como estamos falando de água subterrânea, falamos aqui do risco de ingestão da água subterrânea, né? Esse é o padrão que a gente vai pensar nesse caso aqui, nesse momento. O pensamento é o mesmo para a investigação do vapor, com uma diferença. Só tem sentido analisarmos o que for volátil. E, por exemplo, nos aromáticos, acima de um número de carbonos na cadeia, isso passa a não ser volátil, por isso não é analisado em amostras de ar, e dá para dizer que não existe o risco de inalação por uma substância que não é volátil. Tá? Mas na água, aí nós temos que analisar o TPH fracionado para todas as frações que existem. Separando um pouco aqui, falando primeiro da pluma de fase dissolvida na água subterrânea, será preciso avaliar o cenário específico do local. Havendo pluma de fase dissolvida, há basicamente dois cenários de risco possíveis, o de ingestão de água subterrânea e o de intrusão de vapores a partir da água subterrânea contaminada. Começando pelo primeiro, é algo relativamente simples, pois o risco de ingestão de água é dado pela potabilidade da substância. No caso do TPH, como falamos, é o limite de ingestão de água dos Regional Screening Levels para cada faixa do TPH. A concentração acima dessa concentração limite existe risco, concentração abaixo desse limite não há risco. Se houver o risco de ingestão de água subterrânea, é preciso ver se o risco se completa, ou seja, se há possibilidade de alguém ingerir essa água subterrânea, contaminada. Se houver poço de captação no local, o risco se completa. Será preciso, então, intervir. Ainda que a pessoa diga que não, a gente só usa essa água aqui para lavar carro e tal, né? Mas tem um poço, está captando água subterrânea, o risco se completa. Se não houver poço, pode ser possível implementar uma medida de controle institucional temporária, desde que a pluma esteja controlada, não esteja se expandindo e ela esteja dentro do imóvel sob o controle do responsável legal. Aí, pode-se aplicar a medida de controle institucional, temporária, averbada no registro de imóveis, restringindo o consumo de água ali pelo tempo determinado para que a atenuação natural faça seu trabalho. Esse tempo não é infinito, né? O tempo tem que ser determinado pelos estudos e deve ser, obviamente, acompanhado, deve ser monitorado. Essa restrição é possível nas unidades da federação em que existe essa possibilidade, essa previsão legal, a previsão administrativa. Se não houver essa previsão, é preciso considerar que há o cenário de ingestão de água e propor a intervenção necessária para que a água possa ser consumida. Também já falei muitas vezes, mas é sempre bom ressaltar, os postos de monitoramento que vão pegar as concentrações de fase dissolvida devem estar com as seções filtrantes adequadamente posicionadas, não podem ser poções de seção longa instalados a esmo, por tudo que a gente fala em nossos canais, mas aqui especificamente porque eles podem diluir a amostra e dar falsos negativos para a gente. Poções não servem para determinar que não há concentração acima do limite. Isso é uma coisa muito importante de entender. Tá? Então, o poço precisa estar corretamente instalado. E uma vez que existe um risco de ingestão de água subterrânea, precisa ver se o risco se completa. E se ele se completa, precisa intervir. Se não se completa, pode-se pensar numa alternativa, que é a restrição temporária do consumo de água subterrânea, averbado no registro de imóvel, tudo certinho. Tá? Tem o segundo cenário de risco, provável a partir de uma contaminação em fase dissolvida, que é a partição do vapor a partir da fase dissolvida, ou seja, tem uma concentração na água, forma vapor a partir dessa concentração de água, e esse vapor que foi formado a partir da partição da concentração que está na água subterrânea, esse vapor migra pela zona não saturada e entra em alguma edificação. E aí nós temos um cenário de intrusão de vapores que caracteriza o risco de inalação de vapores em ambientes fechados. Essa possibilidade é estimada matematicamente pelo modelo da avaliação de risco, né, Johnson e Ettinger e tal. Então, nesse caso, a gente roda uma avaliação de risco usando as substâncias químicas de interesse da pluma em fase dissolvida, inclusive frações do TPH, para ver se existe uma possibilidade de ocorrer essa partição e intrusão.
Mas vejam só alguns detalhes. O primeiro é que se a concentração está na zona saturada, em uma unidade estratigráfica abaixo da interface entre zona saturada e zona não saturada, não tem como essa fase dissolvida particionar para o ar do solo. Tá? Então, se você tem uma concentração em fase dissolvida mais relevante, mas não está na interface com a zona não saturada, não vai nunca particionar, né, um vapor para o ar do solo. Tá? Bom, o segundo ponto de atenção é que é muito mais provável particionar vapor do El-Nepal do que da água subterrânea. Né? Então isso é uma coisa assim, estrondosamente maior a chance de particionar vapor do El-Nepal, que está na zona não saturada, do que da água subterrânea e da água aí para a zona não saturada. Tá? Terceiro, que isso é um cálculo teórico, que precisa ser confirmado com o nosso próximo item aqui, né, que é o risco de inalação de vapores a partir da pluma de vapor no ar do solo que investigamos. Seja como for, existe o potencial, né, de partição da água subterrânea para o ar do solo. Devemos considerar, devemos modelar isso, obviamente, com dados bons. Temos que fazer isso, mas a gente tem que olhar isso com bastante cuidado. Uma pequena crise que está ocorrendo no GAC é que quando fazemos essa modelagem por meio da planilha da CETESB, está aparecendo um risco teórico, sempre está aparecendo um risco teórico de inalação de vapores em ambientes fechados para TPH alifático médio, por conta da toxicidade do grupo de representantes. Para essa faixa, é uma mistura de alifáticos, tá? Não é o N-nonano, nem somatória de N-alcanos. É um grupo de alifáticos médio que a EPA tirou uma média lá para colocar os dados toxicológicos aí como representante dessa faixa alifático médio. Eu digo isso aqui porque muita gente quer escapar de ter risco, então modelou o risco, existe o risco teórico e a pessoa quer escapar excluindo o N-nonano. Então fala assim, ô laboratório, analisa N-nonano para mim, quantifica o N-nonano e fala, olha, eu tenho alifático médio, mas não é N-nonano, portanto eu não tenho risco. Né? Eventualmente faz a mesma coisa com N-alcanos. Analisa o N-alcanos. Olha, eu não tenho N-alcanos, mas eu tenho alifático médio. Então por isso eu não tenho risco. Né? Não dá para a gente fazer isso. Justamente porque é uma faixa. Tem muitas substâncias com dados toxicológicos e muitas substâncias sem dados toxicológicos nessa faixa, né? O que não quer dizer que não tem risco. E é por isso que tem a faixa. Senão a gente analisaria composto a composto. Mas também a pessoa não quer analisar bilhões de compostos, porque fica muito caro. Então fica difícil, assim, né? A gente precisa fazer as coisas que são possíveis de serem feitas. No caso do TPH fracionado, a gente precisa concordar que existe um representante daquela faixa e considerar que todos os TPHs naquela faixa são aquele representante, porque é isso que nós temos hoje, e aí esse é um risco teórico que a gente precisa confirmar a seguir, tá? Não dá para a gente escapar assim tão fácil. Aliás, uma coisa interessante, pelo menos no estado de São Paulo, a avaliação do cenário real de intrusão de vapores deve ser feita sempre, né? Sempre na investigação detalhada a gente precisa fazer isso, tá? Bom, em resumo, se houver partição do El-Nepal para a fase dissolvida, considerando que essa pluma está assim compreendida, está delimitada tridimensionalmente, está modelada para o futuro, em termos de risco dessa pluma de fase dissolvida, se ela estiver saindo ou com possibilidade de sair do imóvel do responsável legal, ou se houver poço de captação no imóvel ou no entorno do imóvel do responsável legal, é preciso fazer uma intervenção. E aí a concentração máxima aceitável para concentrações da fase dissolvida é o da potabilidade ou dos regional screening levels para as faixas de TPH fracionado. Fora dessas situações, é preciso calcular o risco hipotético de haver partição da água para o vapor e esse vapor causar algum risco de intrusão de vapores. Se houver esse risco hipotético, é preciso avançar na investigação ou fazer uma intervenção. Se não houver esse risco hipotético, e nem aquele outro, de ingestão de água subterrânea, pode-se, dependendo da condição, propor uma medida de controle institucional temporária, com todo o procedimento legal e administrativo, para garantir o cumprimento dessa medida e um acompanhamento, um monitoramento. Jamais devemos virar as costas e ir embora da área com a água subterrânea ainda contaminada pelas atividades do empreendimento. Para o caso da partição para a fase vapor no ar do solo, imaginando que a investigação tenha sido bem feita, ou seja, tenha sido feita observando várias profundidades, várias unidades estratigráficas, próximo à fonte secundária, obviamente a fonte primária e secundária devem ter sido identificadas inequivocamente, enfim, próximo à pluma de fase dissolvida, até o ponto de exposição, abaixo do contrapiso, tenha sido investigado o ar ambiente da edificação fechada, tudo isso tenha sido feito, a gente pode olhar para os riscos. No caso da avaliação do ar ambiente, a concentração deve ser comparada com a dos Regional Screening Levels para a inalação de ar ambiente. No caso da avaliação do ar do solo, a comparação deve ser com o mesmo valor, né, o Regional Screening Levels, porém considerando a atenuação, que hoje a gente adota 0,03,
Ou seja, consideramos que 3% daquela concentração no ar do solo estará no ar ambiente disponível para ser inalada pelos ocupantes. A avaliação de risco de inalação de vapores deve ser feita, preferencialmente, pela investigação direta, coletando amostras do ar do solo ou do ar ambiente. A planilha de avaliação de risco da CETESB considera essa via de intrusão de vapores e podemos imputar esses dados que calculam realmente o risco para a via de intrusão. Antigamente havia uma lenda que se houvesse X metros, variava entre 7 metros e 12 metros, se tivesse X metros de solo limpo entre a contaminação, ainda que fosse fase livre no poção, e o piso da edificação, o vapor se atenuaria só pela existência de X metros de solo limpo e não chegaria, né, no receptor. Mas isso é uma lenda, porque depende do solo, é sempre muito provável que ocorrendo um vazamento, vai haver El Nepo na zona não saturada também, gerando muito mais vapor do que aquele que está lá embaixo, ali na interface entre zona saturada e zona não saturada, que eventualmente apareceu no poção. Aliás, é bom lembrar que essa interface, né, varia, né, com a flutuação do NA, e isso varia também a possibilidade de intrusão de vapor. Enfim, o risco é dado pela planilha de avaliação de risco ou pela amostragem direta do ar ambiente. Se houver risco, né, de inalação de vapores no ambiente fechado, deve haver uma intervenção. Se houver risco, tem que ter uma intervenção. Se não houver risco, é preciso acompanhamento para ver se essa condição se mantém antes de haver uma liberação da área. Esse é o risco mais direto, né, e o último risco que nós vamos falar aqui, o último cenário de risco. Então a gente começou falando de riscos agudos, falamos sobre riscos crônicos. E para vapor, a concentração máxima aceitável é bem pequenininha, porque a pessoa, em geral, respira muito ar, né? Então, cerca de 14 mil litros de ar por dia, enquanto a gente vai beber o quê? 2, 3, 4 litros de água por dia, tá? Então, a concentração máxima aceitável no vapor é bastante pequenininha, porque a gente respira muito, tá? Então, estaremos muito expostos se houver vapores para serem respirados no interior de uma edificação. Bom, então esse é o resumo desse episódio falando dos riscos. Em escala decrescente de preocupação ou de consequência para a concretização do risco em áreas com hidrocarbonetos, nós temos o seguinte. Primeiro, o risco agudo de explosividade. Aí, migração lateral de El Nepo atingindo outros imóveis. Daí, migração lateral do El Nepo dentro do imóvel do responsável legal, com possibilidade de atingir outro imóvel. Aí, El Nepo com saturação, mobilidade e possibilidade de migração. E aí, pluma de fase dissolvida saindo do imóvel é um problema. Pluma de fase dissolvida com uso de água subterrânea dentro do imóvel, no entorno do imóvel, pluma de fase vapor no ar ambiente, em ambiente fechado, pluma de fase vapor no ar do solo com potencial de intrusão aplicado aí o fator de atenuação, aí pluma de fase dissolvida sem evidência de consumo atual de água subterrânea da área, pluma de fase vapor no ar do solo, sem possibilidade de intrusão, presença de solo subsuperficial contaminado com possibilidade de afetar trabalhadores em obras civis. Então essa é a avaliação que devemos fazer no cenário de uma área impactada por hidrocarbonetos. Avaliar risco a risco, ver qual é o cenário e, se houver risco, mitigá-lo. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, que estejam gostando dessa série especial de GAC em áreas de hidrocarbonetos, que, como eu disse, pretendo finalizar com mais 1 ou 2 episódios. Agradeço demais a atenção de todos e todas vocês. Espero que esse episódio ajude vocês no dia a dia. Me digam, por favor, o que pensam dos episódios técnicos e dessa série em especial. Nós da ECD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente nas redes, assinem a nossa newsletter, o link para assinar gratuitamente está na descrição do episódio e também está no Substack da ECD Ambiental. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e queridas colaboradores financeiros no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a eConsulting e a Columbia Technologies. E claro, somos especialmente gratos a vocês que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube, no Substack e agregadores. Continuem também na nossa querida newsletter e também nas redes. O Instagram é @ECDambiental. Temos no Telegram o canal Áreas Contaminadas, dedicado a vagas de emprego. O Substack ECD Ambiental. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.